Mãe de aluno denuncia professor emergencial de escola estadual por abuso sexual contra o filho com transtorno do espectro autista. Vamos ver. A mãe procurou a polícia após descobrir que seu filho, de 14 anos, com transtorno do espectro autista, estava sendo vítima de abuso sexual praticado por um professor de uma escola cívico-militar onde o adolescente estuda. O caso foi descoberto depois que a mãe, como de costume, pegou o celular do filho e olhou as mensagens do WhatsApp. Aí até determinado momento foi quando eu vi as mensagens que ele mandava, as coisas absurdas que ele mandava para o meu filho. E aí continuei lendo até o final e respirei fundo para tentar absorver aquilo, para poder entender, para poder falar com meu filho. Questionado pela mãe, o adolescente afirmou que começou a ser abusado pelo professor em abril de 2024. Para intimidar o aluno, o professor afirmava que tinha posse de arma de fogo. Abalada, a mãe do estudante reuniu provas e formalizou a denúncia. Sábado a gente deslocou a residência dela, infelizmente não conseguimos dar o flagrante nele, aí o Conselho Tutelar junto com a guarnição do Sargento Machado, e mediante a situação, a gente informou a escola, os gestores da escola, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, tanto de comunicação à Secretaria de Educação, a demissão dele e o afastamento da sala de aula. Para atrair a vítima, o professor costumava chamar o aluno para empinar pipa. Nas mensagens enviadas, o professor pediu que ele fizesse as coisas em casa e chegou a sugerir que o adolescente dormisse na sua residência. Nessa mensagem, o professor demonstra preocupação e pergunta o que o aluno iria almoçar. Ainda nas mensagens enviadas, o professor afirma que estava indo para a escola ver o aluno. O professor chegou a ir até a residência do aluno, se aproveitando da ausência da mãe do adolescente. Aí foi quando ele começou a falar, começou a relatar que desde quando ele estava no 8º ano, o professor, quando ele saía da escola, o professor ficava oferecendo carona, e que a primeira vez que ele aliciou ele foi dentro do carro. E das outras vezes já foram quando, no momento que ele mandava mensagem perguntando se eu já tinha saído de casa. E aí ele foi até a minha casa. E aí então, naquele momento assim, o meu mundo desabou. Naquele momento o meu mundo desabou. Eu não sabia nem como proceder, porque eu fiquei tão desestruturada psicologicamente de nunca ter percebido nada, porque até então meu filho nunca deu sinais dentro de casa. E a senhora mexia no celular dele todos os dias? Todos os dias eu olhava o celular dele. E ele nunca foi assim de uma criança de proibir de pegar o celular. Nunca foi. Sempre que eu falava, me dá teu celular, ele pegava e ele me dava. A mãe relata que chegou a procurar a escola para denunciar o caso e pedir providências. A vice-diretora entrou, aí foi chamada uma moça para fazer um relatório, acompanhar e fazer o relatório. E aí eles escolheram todo o relatório, anotaram a ocorrência. E aí, em determinado momento, a vice-diretora pegou e falou para mim que agora, mãe, agora você tem que ficar quieta, ficar calada, até mesmo porque você tem que resguardar a imagem do meu filho, e eu concordo com essa questão de resguardar a imagem do meu filho, mas ela falou para mim também que eu tinha que pensar que a imagem da escola também poderia ser denegrida, que eu também tinha que, não era para mim fazer nada, porque eu tinha que pensar também na imagem da escola. Essa foi a preocupação da escola. Após o caso ser descoberto, o adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aonde passou por exames. Segundo o conselheiro, o professor pode ter aliciado outros alunos. Infelizmente é uma possibilidade muito grande, né? Até porque o mesmo relata de alunos do 9º ano, com o próprio adolescente ele faz esse relato.
Mas eu acredito que a delegacia vai fazer um trabalho de investigação mais a fundo, a própria instituição colaborou desde o início, né? E a gente vai a fundo de saber se tem mais adolescentes envolvidos, que foram aliciados e abusados pelo professor, e a gente acredita que ele vai pagar, sim, por todos os crimes que vem cometendo. Agora, a mãe pede justiça. Eu quero justiça pelo meu filho, não só pelo meu filho, mas se tiver algum outro caso, que a justiça possa ouvir outras mães, que a justiça possa usar o poder que ela tem, porque eu acredito no poder que a justiça tem. Eu acredito muito. E o que fica agora é só isso, é o meu pedido de justiça. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de Rondônia, SEDUC, informou que, diante do caso, o professor emergencial da escola estadual foi afastado e devolvido à Superintendência Regional de Educação, que adotará medidas, os trâmites administrativos necessários que o caso requer. O caso está sendo investigado pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil. A Secretaria reforçou o repúdio a qualquer forma de violência, abuso ou conduta inadequada no ambiente escolar, sejam de natureza sexual, moral ou psicológica. Everton. E é bom lembrar, a conduta inadequada foi também dessa vice-diretora, que eu não sei quem é, mas a mãe aí denuncia a vice-diretora, dizendo que era para se calar, para não falar, a imagem da escola. A secretaria deve chamar essa vice-diretora e ter uma conversa muito séria com ela. Daqui a pouco ela também não está preparada para estar ocupando esse cargo. Por favor, o mais importante aí, vice-diretora, não é a escola, não é a imagem da escola. O mais importante é o aluno. A escola só existe por causa do aluno. Então, a imagem da escola vem depois do bem-estar do aluno. Pois bem, olha só como assistindo a gente, a presidente da AMA, Associação dos Pais e Amigos do Autista. Uhum. E ela faz um comentário aqui, em nome da AMA fica aqui a nossa indignação. Nilza, presidente da AMA, e ela mandou aqui uma nota de repúdio. Chega de impunidade, chega de omissão, chega de silêncio. Nossos filhos importam, nossos filhos não estão sozinhos. E eu quero dizer que também não estão sozinhos, muito também por causa do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vem cumprindo um papel importante, especialmente nesse caso, o peregrino, batizado como Jean Caetano, é quem está em cima disso, acompanhando esse caso, que denunciou esse caso, e ele amanhã vai estar, inclusive, no Cidade Alerta, falando sobre violência sexual. Ele diz mais, nós do 4º Conselho estamos acompanhando esse caso a todo momento. E acredite, temos certeza, e aí, olha só, que tem mais vítimas desse professor. Olha o que está dizendo aqui o conselheiro tutelar. Então a gente pede para a polícia, e deve estar fazendo isso, investigar a fundo os passos desse doente, canalha, que aproveita-se de uma condição de estar perto de alunos para se aproveitarem deles e principalmente de um menino autista. Tem que ser muito covarde e tem que pagar por isso.